Obrigada, pastora. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridas. Que prazer estar aqui com vocês. E é uma igreja que nós já aprendemos a amar, né? Que nos recebeu tão bem. Nós que viemos para essa aventura aqui. Saímos lá da nossa cidade de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, lá no MS. E estamos aqui há quantos? 2, 3 meses, né? Acho que mais ou menos 3 meses, E eu passa rápido, né? Que eu nem tinha percebido que fazia tudo isso. E eu tava hoje pensando nisso. Às vezes nós nos colocamos diante do Senhor, quer dizer, sempre nos colocamos diante do Senhor, à disposição do Senhor, né? Para que o Senhor diga como vamos fazer as coisas e para onde nós iremos, né? Mas eu confesso às irmãs que eu sempre tive essa palavra, né? Eu recebi muitas palavras dizendo que nós sairíamos lá da nossa casa. E há um ano atrás, mais ou menos, eu recebi uma palavra falando que era para eu arrumar minha tenda, né? Mas eu confesso que eu não imaginei que seria tão rápido, né? Mas o Senhor faz do jeito dele. E nós estamos dispostos e disponíveis, né, para fazer o que ele quer que nós façamos. E estamos aqui. E eu estou muito feliz. Eu pedi uma coisa para o Senhor antes de vir. Eu disse assim para o Senhor: Senhor, não permita que nós façamos toda essa mudança para outro estado e tudo. Não permita que a gente tenha que, desbravar tudo desde o começo, né? Eu já tive essa experiência de mudança lá no início do meu casamento, né? Eu sou casada há mais de 30 anos, 32 eu acho que vai fazer mais ou menos. Mais ou menos. E eu estava assim, eu sofri muito lá no início do meu casamento, né? Fomos para uma outra cidade, sofremos mesmo. E eu falei: Senhor, se o Senhor quer nos levar realmente para esse lugar, que o Senhor me ajude. Eu não tenho medo de trabalhar, não, irmãs, não tenho mesmo, né? Eu falo sempre para as minhas filhas: eu quero trabalhar e, graças a Deus, já estou trabalhando, para a glória do Senhor. Mas eu falava assim: Senhor, nós não queremos desbravar tudo de novo, né? Meu marido começou um negócio, abriu um pequeno empreendimento, e eu creio que vai ser grande, em nome de Jesus. Mas nós pedimos sempre isso para o Senhor, que o Senhor nos desse o norte, nos ajudasse, né? Irmãs, coisas extraordinárias aconteceram desde que nós chegamos aqui. O Senhor nos direcionou em tudo, em todas as coisas, né? E nunca nos faltou nada. Pelo contrário, sempre temos em abundância para a glória do Senhor. E eu creio que você que está aqui nessa noite também quer em abundância, amém? Mas eu creio também que o seu pedido nessa noite pode ser o meu pedido pode ser o seu pedido, que é de termos a abundância da presença do Espírito Santo, amém? Quantas querem isso? Quantas almejam isso? Anseiam por isso, amém? E quando nós queremos muito a presença do Senhor, Ele vem, Ele sempre está conosco, amém? Ele já estava aqui quando você entrou, veio com você aqui na sua casa, mas eu quero dizer para você nessa noite: não crie expectativas com a Cleide, com essa Cleide aqui, que é tão cheia de defeitos, de erros e tudo, mas crie expectativas com o que o Senhor vai falar no seu coração nessa noite, amém? Que o Senhor vai alimentar o seu espírito, se você abrir o seu espírito para Ele nessa noite, amém? A nossa vida, nós seres humanos somos formados por corpo, alma e espírito. E se nós alimentarmos mais a nossa alma, o que vai acontecer? Se nós alimentarmos mais o nosso corpo, o que vai acontecer? Mas quando nós alimentamos muito mais do que tudo isso, o nosso espírito, coisas extraordinárias acontecem, amém? Você crê nisso? Então erga suas mãos e diga: Senhor, eu estou aberta, disposta, o meu espírito almeja pelo Espírito Santo,
E eu quero ouvir a sua voz. E somente a sua voz. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu lembro que quando eu preparei esse estudo, né, um estudo que eu já tenho há algum tempo, eu me lembro muito bem da fala de uma pessoa que disse assim para mim: ô Cleide, você acha realmente que isso é possível? E você vai dizer para mim no final dessa palavra se isso foi possível para você. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Acho que eu vou ter que tirar isso aqui. Pode tirar, né? Pastora, obrigada. Eu posso ficar à vontade aqui? Posso? Amém. Mas vamos lá, né? Eu também gosto de ficar ali embaixo, né? Prefiro, mas já estamos instalados aqui, né? Vamos ficar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em primeiro lugar, no livro... Deixa eu arrumar a minha palavra aqui. Eu queria que você... A irmã já colocou lá. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Que versão que está aí, por favor? NVI? Tá, vamos ler na NVI, depois o outro versículo eu vou pedir que você mude a versão, se der, né, se conseguir. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, diga, vitoriosamente, aleluia, em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por intermédio de quem? Olha, queridos, preste bem atenção nisso. Nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Olha para sua irmã e fala: você pode exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Pode isso. Porque para Deus nós somos o que, queridos? O aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Vai mais um pouquinho, 16. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles que estão perecendo, né? Mas para aqueles, nós somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Queridos, estar na presença do Senhor, a partir do momento que você recebeu... Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós podemos fazer isso agora. Todo mundo já recebeu Jesus como Salvador? Aleluia! Quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza que somos vaso nas mãos do Senhor, que por intermédio dele nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, e que ele nos ungiu para pregarmos as boas novas de salvação, a palavra diz, amém? E quando nós fazemos isso, com certeza, nós somos o perfume de Cristo, amém? Mas, antigamente, lá, vamos dizer, nas histórias lá do Velho Testamento, eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos vocês, já ouviram falar que tudo acontecia através de um sacrifício. Antes de Jesus morrer lá na cruz, por mim e por você, para nos salvar, o que acontecia conosco era que nós éramos pobres, miseráveis pecadores, não é isso? Então, as pessoas, o Senhor, Deus entendeu assim que Ele tinha que exigir das pessoas que houvesse uma forma de adoração diferente dessa que nós temos hoje, dessa liberdade que nós temos para adorar ao Senhor. Então, as pessoas tinham que fazer sacrifícios de adoração. E dentro desse sacrifício da adoração, o que acontecia era que as pessoas tinham que queimar incenso suave ao Senhor, né? Se você estudou, ou já teve a curiosidade de estudar, ou já ouviu seus pastores ou alguém falar a respeito disso, você sabe que existia um sacerdote, né? Que era aquele homem que era considerado o homem separado mesmo, né? Aquela pessoa que era a pessoa realmente capacitada para entrar lá naquela tenda do tabernáculo,
entrar lá no Santo dos Santos. E o que acontecia com aquela pessoa? Se ele não fosse aceito, se o sacrifício dele não fosse aceito naquele momento, ele poderia até morrer. Tanto é que ele entrava amarrado com sininhos, né? Os estudiosos falam, com alguns sininhos assim, que era quando ele caísse, já tinha que puxar ele para fora. Por quê? Não era possível nem que qualquer pessoa entrasse lá. Ah, minhas queridas irmãs, mas Jesus foi tão maravilhoso, mas nosso Deus poderoso enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nós sermos livres. Aí o véu foi rasgado e nós podemos adorar ao Senhor com liberdade, amém? Todas nós, eu e você, não precisamos de intermediários para chegar ao trono da glória. Com o nosso louvor e a nossa adoração, nós podemos fazer isso. Aleluia. Mas, queridos, nós entendemos, e é a pergunta que eu quero fazer nessa noite, o que nós estamos entregando ao nosso Deus? Fragrância ou fumaça? Qual é o nosso incenso de adoração? E para falar sobre isso, eu queria falar, vou tentar ser rápida, que isso aqui é meio, eu tenho fama de falar demais. Mas estou tentando me controlar. Mulher, né? E nesse ritual de adoração, a palavra do Senhor diz lá em Êxodo, queria que, tem condições de colocar, minha querida linda, lá naquela versão revista e corrigida mesmo, a versão mais tradicional? Pode? Olha só, gente, está vendo? É eficiente, não combinei nada com ela, até esqueci. Êxodo, no capítulo 30, no versículo 34, fala um pouquinho de como era esse incenso. Eu pedi para colocar nessa versão, porque existem muitas versões, né, da Bíblia desse versículo, mas para ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer para vocês nessa noite. Êxodo, no capítulo 30, no versículo 34. O incenso, ou seja, aquele perfume que era queimado para chegar ao trono da glória do Senhor, queimado lá no tabernáculo, né? Ele lá no tempo de Moisés, o Senhor pediu a Moisés, ele orientou, ele ordenou, né? Como ele gostaria que fosse feito esse incenso. Eu vou falar mais ou menos aqui, diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, diga comigo, estoraque, ônica, essa palavra a gente pronuncia ônica, né? Onixa, ônica, mas a gente lê ônica, e gálbano, diga ônica e gálbano. E essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Vamos ler só até aí. Eu queria traçar um paralelo com você nessa noite, com a sua permissão, para nós adentrarmos nesse entendimento aqui, do que acontece na nossa vida com relação às coisas do reino, né? E a primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito dessa planta aromática chamada estoraque, que alguns, se você pesquisar na internet, que hoje tem muitos recursos, né? Você pode pesquisar na internet, quando você chega lá na sua casa, se você quiser, tem muitos estudos relacionados a isso que eu estou falando, né? Muitos mesmo. Mas o Senhor falou ao meu coração algumas coisas, e são essas coisas que eu gostaria de compartilhar com as irmãs nessa noite. O estoraque era uma planta que os estudiosos dizem que era uma árvore, é como se fosse uma árvore, uma pequena árvore, e ela gotejava o tempo todo. Era como se, vamos dizer assim, fosse um orvalho, né? Todo mundo conhece o orvalho, né? Da manhã ali das plantas. E só que essa planta era uma planta que tinha um orvalho sempre, né? Incessantemente ela gotejava um perfume, uma resina, né? Das suas folhas, e essa resina tinha um perfume muito, mas muito agradável. E era uma coisa voluntária.
essa resina, ela não precisava ninguém apanhar nada, tirar nada dela. Lá estava aquela planta gotejando o tempo todo. E alguns estudos falam também que ela é como se ela estivesse, algumas pessoas falam como se a planta estivesse chorando, né? Porque era o tempo todo aquela planta gotejando, e quando o seu caule, assim, o seu caule não era muito grosso, e quando o seu caule ia crescendo, à medida que ele ia crescendo, não precisava nem ser molhado, nada, né? Lá no deserto, nem poderia ter tanta chuva, e aquele caule já era um caule úmido. Ele estava o tempo todo exalando um perfume. E eu começo a imaginar como seria se nós fôssemos trazer isso para nós, seres humanos. Já pensou, quem gosta de perfume aqui, gente? Eu gosto de perfume, hein? Gosto muito de perfume. Mas você já imaginou se você estivesse passando na rua, você passa na rua, já deve ter acontecido com vocês, né? Você passa na rua e de repente você sente aquele perfume delicioso. Você tem vontade até de parar a mulher, geralmente a gente repara, né, nos perfumes de mulher. Claro, tem, né, muito homem que tem bom perfume, sim, lógico, mas perfume de mulher chama a nossa atenção, porque a gente pensa, puxa vida, queria um igual, que esse é bom mesmo. Já teve tempo da gente sentir vontade até de parar a mulher na rua e falar, que perfume é esse? Alguém já perguntou para você, que perfume você usa? Quando as pessoas querem saber do perfume, é porque elas gostaram muito, então elas querem ficar sentindo aquele cheiro. Mas essa planta, ela exalava esse perfume o tempo todo. Eu fico imaginando como seria para nós exalarmos um perfume o tempo todo. Né? Você não precisa nem tomar banho, olha que coisa. Bom, eu particularmente amo tomar banho. Mas quando você chega, às vezes no final do dia, você já está precisando de um banho, né? E aí o que acontece? Às vezes você não está em condições ainda de tomar banho, né? O desodorante já venceu e tudo mais, né? Mas essa planta não, ela exalava. Quando o apóstolo Paulo fala aí a respeito de nós exalarmos o bom perfume de Cristo, ele quer dizer, dentre inúmeras coisas, que nós temos sim a responsabilidade de ser como Jesus o tempo todo. E para sermos como Jesus o tempo todo, mas isso, Cleide, é impossível. Como que eu vou ser como Jesus o tempo todo? Não. Eu tinha uma amiga, ela era assim muito doidona, assim, sabe? E ela falava assim pelos cotovelos, né? E um dia ela falou assim para mim, esse negócio de ser como Jesus não dá certo para mim não, viu, Cleide? Esse negócio aí de ser como Jesus não dá certo. Jesus é Jesus, eu sou eu. Mas não é assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para louvor e glória do seu nome. E para nós sermos como louvor e glória do seu nome, nós precisamos ser como Ele. Ou lutarmos para ser como Ele, porque muitas vezes nós não conseguimos, fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E aí eu quero falar para você de uma outra planta. E essa planta é uma planta que foi tirada lá do fundo do mar. O nome dela era ônica. Tem algumas traduções que falam mesmo que era onixa mesmo, né? Mas ela escreve CHA, ônica. Na verdade, ela é um tipo de molusco. Então, era um molusco que era retirado lá das profundezas do mar. Olha só. Olha a mistura que eles tinham que fazer para adquirir o incenso perfeito. E quando eles colhiam esse molusco do fundo do mar, a história conta assim que o molusco, ele era um molusco difícil de ser retirado.
E ele não era encontrado em qualquer lugar e nem na superfície, ele era encontrado nas profundezas do mar. Às vezes, o que o Senhor quer de nós é algo muito mais profundo do que nós até achamos. Em muitos momentos achamos que não conseguimos dar. Você já imaginou, você já passou por essa situação, eu já passei por isso muitas vezes, em passar por um sofrimento que você achou que não ia conseguir? Eu perdi minha mãe há um ano e hoje está fazendo 1 ano e 4 meses, minha filha me lembrou disso. E a minha mãe era uma pessoa muito especial, muito preciosa, era uma pessoa que não dá nem para explicar. E quando nós perdemos a minha mãe, os primeiros dias, assim, a gente fica, parece que em estado de choque. Depois vai acontecendo uma coisa terrível dentro da gente. E eu achei que eu não ia aguentar viver longe da minha mãe, que era uma coisa impossível demais para mim. E eu disse para o Senhor, eu sei que eu não posso pedir minha mãe de volta, nem nada, mas eu quero então pedir ao Senhor, que o Senhor me dê forças para eu conseguir. E o Senhor falou muito ao meu coração e me lembrou do que eu sempre falo para as pessoas quando eu vou consolá-las. Quando eu vou consolar alguém, quando alguém que perde alguém, alguma coisa assim. O Senhor já falou muito, na verdade o Senhor falou isso ao meu espírito, no momento em que perdemos uma amiga nossa, muito amiga, perdeu um filho, uma criança. E ela sofreu muito. E o Senhor falou lá naquele dia, naquele velório, onde nós estávamos velando aquela criança, Ele falou que o consolo é sobrenatural. O consolo não é natural. E como disse a pastora, não queiramos em nenhum momento viver o sobrenatural como natural. Aliás, é natural como sobrenatural. Quando a gente quer, e o que a gente quer do Senhor, no momento em que a gente quer do Senhor, que nós buscamos a Ele, a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você nem imagina. Quando nós clamamos a Ele, é o sobrenatural que se manifesta na nossa vida. O Senhor não pode se manifestar naturalmente em nós, porque tudo o que acontece na nossa vida é sobrenatural quando nós temos ao Senhor. O Senhor faz coisas extraordinárias. Essa semana eu estava passando uma dificuldade lá na minha casa. E uma dificuldade, não era uma dificuldade financeira. Eu estava triste por uma coisa. E eu queria tomar uma providência. Eu precisava de dinheiro para isso. E eu só falei para Jesus. Naquela manhã eu só disse para Jesus. Quando deu mais ou menos umas 10 horas da manhã, 11 horas, pertinho do almoço, eu ainda já estava saindo do serviço, nós estamos em treinamento lá no meu trabalho, e eu estava saindo do serviço. E eu olhei meu celular e uma amiga escreveu assim, mandou lá um recibo, mandou uma oferta para mim. E ela falou assim, olha, o Espírito Santo me incomodou para eu mandar essa oferta para você. E eu sei que você está precisando de alguma coisa, então está aí essa oferta. Eu não estava passando necessidade, não estava passando fome, nem precisando comprar comida, nada disso. Era algo que só eu e Deus sabíamos naquele momento. Claro, já tinha comentado com ela algumas coisas a respeito desse assunto, mas ela disse, eu queria que você fizesse isso, era exatamente o que eu gostaria. Sabe, queridos, o sobrenatural do Senhor, às vezes do sobrenatural do Senhor, ele vai se manifestar no mais íntimo do nosso ser. Às vezes nós achamos que não temos nada para dar para o Senhor, mas quando nós buscamos coisas íntimas, nós entregamos a Ele, Ele nos responde, ou nós entregamos a Ele somente para adorá-lo. Uma palavra que o Senhor falou ao meu coração desde o dia que eu saí lá da minha cidade é adore, adore, adore. Eu servi na minha igreja, no meu ministério lá de onde nós saímos, a Igreja Base da Graça, meus queridos e amados pastores Géder e Sil.
eu servi ao lado dos meus pastores por mais de 20 anos. De tudo, nós fazíamos tudo juntos, né? Nós lavávamos banheiro, limpávamos tudo, né? Há 10 anos atrás, eles me ordenaram, né? Me consagraram pastora no ministério. Não que eu precisasse disso, ou que, né? Mas por uma ordem do Senhor mesmo. Mas as coisas que a vida toda, eu servi a vida toda ali naquela igreja. Então, para mim, era uma coisa muito difícil sair de lá e deixar esse ministério. Mas o Senhor, nos momentos que eu chorei diante do Senhor e que eu disse para Ele, não era uma coisa assim, eu não quero ir para lugar, não. Eu nunca disse, eu não quero ir. Eu disse, está doendo demais para ir. Eu tenho sofrido por isso, para tomar essa decisão. E o Senhor e o Espírito Santo sempre falou ao meu coração, adore. Porque as coisas acontecem extraordinariamente quando nós adoramos. Quando nós nos entregamos a um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Pai. É o nosso Mateus 6,6, né? Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta. O teu quarto pode ser a tua salinha. Teu quarto pode ser a tua varanda de casa, debaixo da árvore no quintal. Esse é o seu íntimo, a sua intimidade com Deus. E quando você começa a estruturar na sua vida uma vida de santidade, uma vida de adoração. Eu digo estruturar porque é necessário que nós tomemos essa atitude. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, nosso Deus, tem lá no céu anjos e milhares de anjos o adorando dia e noite sem parar. Ele não precisaria de nós o adorando com canções lindas ou o adorando em qualquer outro momento. Mas Ele escolheu a nós para adorarmos. Ele escolheu a nós para um relacionamento. Ele chamou a mim e a você para nos relacionarmos. O nosso Deus é um Deus relacionável. Ele não é um Deus que manda, desmanda, exige e nos abandona. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é amor. E o amor está aqui nesta noite, amém? Você crê nisso? Vou tomar uma aguinha aqui. No momento em que nós nos colocamos na presença dEle para adorar, é daí que surgirão as coisas. Por exemplo, quando você se levanta pela manhã e você vai tomar o seu café. Algumas pessoas levantam naquela correria, nem toma café, já vai correndo, né? Mas quando você decide chamar o Senhor para sentar-se com você à sua mesa. Quando você está naquele dia que você só quer chorar. Ele conhece esse idioma também das lágrimas. Quando você está naquele dia que você acha que não dá mais para você, Ele conhece também. Porque é das profundezas do teu ser que sai a verdadeira adoração. Sabe, um dia eu estava voltando, nós estávamos, já estávamos aqui em nós tínhamos vindo aqui em Balneário, e nós estávamos voltando, e eu estava triste naquele dia, muito triste. Eu confesso às irmãs que eu estou assim, é um misto, né? Comigo acontece um misto, porque eu estou com a minha família reunida, né? Como fazia muito tempo que a gente não se reunia, assim, de poder congregarmos juntos, né? Há 2 anos e pouco, quase 2 anos e pouco você está aqui, né, minha filha? Que a Tássila está aqui. Foi uma dor muito grande, minha filha e minhas netas virem embora para cá, mas a alegria de poder vir também e de poder congregar com toda a minha família é uma coisa linda. Mas nesse dia eu estava triste e quando eu estava voltando, o Espírito Santo ministrou o meu coração que quando nós adoramos ao Senhor no momento da tristeza, da angústia, tudo bem que a palavra fala, quando estiver triste, ore, quando estiver alegre, cante, mas o Senhor quer ouvir de nós o que nós temos para dar para Ele em toda e qualquer situação.
Você crê nisso? Você está comigo? Amém? Aleluia. E a ônica, ela era retirada lá do fundo. O que o Senhor pode retirar do mais íntimo do seu ser? Coisas extraordinárias, talvez que só você saiba. Cleide, mas eu acho que se o Senhor for retirar alguma coisa de mim, Ele vai encontrar alguma coisa podre ainda aqui dentro de mim. Aí eu digo para você com toda a certeza do meu ser, o Senhor está pronto, completamente pronto, para ter esse relacionamento com você, ainda que haja sujeira dentro de você. Um dia eu gostaria, até poderia ter a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho. Eu fui uma pessoa que talvez, não aparentemente, mas o Senhor sabia como eu era errada, quantas coisas erradas eu tinha, como eu estava afundada em coisas erradas, como a mentira fez parte da minha vida por muitos e muitos anos. E eu lembro que o Senhor tentava se relacionar comigo. Eu já era crente, eu ia para a igreja com a minha mãe desde 2 anos e pouco, cantava 100 ovelhas lá no púlpito da igreja. É só os mais, assim, jovenzinhos, mas os mais que vão saber o que é 100 ovelhas, né? Quem conhece? Eram... Olha aí, se entregando, né? A música era assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Então, essa musiquinha, essa canção linda, maravilhosa, né? Que é uma música muito, muito, muito cantada há muitos anos atrás. Eu cantava lá no púlpito da minha igreja. E eu cresci cantando no púlpito da minha igreja. Aliás, por muitos anos, eu achei que o meu ministério era só o louvor. E depois o Senhor me chamou para a palavra. E quando eu comecei a crescer, adolescente, muitas coisas erradas começaram a acontecer na minha vida. Eu não dava um bom testemunho. Eu não era uma serva do Senhor, digna do seu altar. Mas o Senhor me acolheu com seus braços de amor. E Ele pode fazer isso com você. Se você não se achar digna de estar ao lado dEle, Ele pode fazer isso com você. Sabe, às vezes nós achamos que está tudo bem na nossa vida. Mas o Espírito Santo quer nos mostrar algumas coisas que acontecem nas profundezas do nosso ser. E por último, a terceira planta é uma árvore. E essa árvore chamada gálbano, vocês vão achar essas plantas com muitos outros nomes. Elas têm nomes, né? Então eu não vou dizer para você que seja essa versão que eu estou falando para você, que seja a versão completamente correta, né? Mas os historiadores viam esse gálbano, que tem, inclusive, até hoje, incensos com esse perfume. Essa árvore, ela tinha folhas que ela só liberava um perfume quando ela era esmagada. Você já imaginou sendo esmagada? Já se imaginou ser esmagada para exalar um perfume? Sabe, quando eu estava estudando essa palavra, por um momento, o Senhor falou muito ao meu coração que Ele tentou me esmagar para que eu liberasse alguma coisa, mas eu não permitia. Sabe, queridos, o gálbano, quando ele era esmagado, ele precisava ser muito esmagado. Então, ele era uma árvore completamente sem cheiro algum, ele não tinha nenhum aroma. E quando era completamente esmagado, suas folhas eram trituradas, suas folhas eram completamente esmagadas, aí sim, ele liberava o perfume. Em muitos momentos, nós precisamos ser esmagados para liberarmos o bom perfume.
E às vezes o bom perfume é a nossa obediência. Às vezes nós precisamos entender que o Senhor permite algumas coisas na nossa vida para nos ensinar. Muitas vezes eu bati cabeça, eu desobedeci a palavra do Senhor, claramente mesmo na minha vida, e eu desobedecia, e o Senhor me mostrava que estava permitindo algum tipo de sofrimento, e eu quero repetir isso: o Senhor permite o sofrimento, Ele não manda o sofrimento. Aleluia, porque nós não temos um Deus tirano, né, que fala, vou lançar sobre a sua vida. Não, o Senhor permite. Lá quando Jó sofreu tudo que Jó sofreu, o Senhor teve que dar autorização para o diabo tocar na vida de Jó. Muitas vezes nós temos passado por dificuldades, mas podemos aprender com isso. Será que nós conseguimos entender quem somos nós na hora do sofrimento também? Ou será que nós simplesmente recebemos um momento de dificuldade como, é mais uma coisa, porque eu tenho que carregar essa cruz? Sim, queridos, a palavra do Senhor diz assim, que quem quiser me seguir, o Senhor Jesus disse, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quando falamos em negar a si mesmo, não significa que você tem que largar tudo na sua vida, parar até de trabalhar, parar até de não sei o quê, simplesmente para servir a Jesus. Jesus quer que você o sirva com o que você tem, o que você é e o que você pode ser. Quando você se propõe a fazer as coisas do reino, às vezes nem você mesmo sabe que você tinha tantos atributos, sabia? Eu me lembro que eu era uma pessoa totalmente insegura, mas totalmente insegura mesmo. As minhas filhas já sofreram muito com a minha insegurança, até herdaram assim um pouco dela por um tempo, porque quando nós, as mães que estão aqui sabem disso, nós transmitimos para os nossos filhos geralmente o que nós somos. E eu era uma pessoa totalmente insegura. Eu não me achava capaz de nada nessa vida, mas de nada mesmo. Eu sempre achava que o outro poderia fazer melhor. E ainda hoje, essa insegurança bate na minha porta, né? Mas como, né? Um dia uma psicóloga, amiga minha, disse assim, Cleide, você é uma pessoa tímida. Aí eu ri, né? Eu não pareço ser tímida, porque eu converso muito e tudo. Não, você é uma pessoa tímida, mas você consegue se desvencilhar dessa timidez. Então, foi uma vitória que eu consegui. A minha carteira de motorista, irmão, vocês não imaginam o que foi a minha carteira de motorista. Estava até explicando para a pastora um dia. Eu acredito que a minha faculdade, a minha carteira de motorista, e mais algumas coisinhas, foram uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram na minha vida. Foram coisas que eu conquistei no auge da minha insegurança e achando que eu não era capaz de absolutamente nada. Eu me lembro que eu reprovei na primeira prova lá da carteira lá de motorista, e eu fiz uma coisinha boba lá e reprovei. E depois, na hora de fazer a baliza, né? Não sei se fala baliza ainda, se eu estou meio retrógrada. A baliza lá, né? Na segunda vez, eu fui fazer essa baliza. E o meu instrutor, ele disse que eu era a pessoa mais insegura que ele tinha conhecido na vida dele. Agora, vocês imaginam, né? O carro estava lá, vamos ver uma cidade aí, lá em Itapema. Eu estava parada esperando. E ele falava assim para mim, atravessa, Cleide. Não, vem vindo um carro lá. Cleide, o carro não está nem aparecendo. Não, vamos esperar o carro passar. Você imagina como que eu fiz esse homem sofrer. O meu marido mesmo
A primeira vez que ele foi tentar me ajudar, né? Ele disse assim: desce do carro, por favor. Foi mais ou menos assim. Então, eu era uma pessoa difícil, porque as pessoas tentavam se relacionar comigo e chegava no meio do caminho, eu sempre soltava alguma de que, não, eu não posso, isso eu não consigo. Vamos em tal lugar. Não, lá eu não consigo, porque eu não vou conseguir passar lá em tal lugar, né? Era uma série de coisas. Então, tirar a carteira de motorista para mim, né, foi um desafio muito grande. Claro que depois tive que esperar um tempo para o meu marido confiar nessa pessoa insegura para entregar o carro, né? Mas hoje, glória a Deus, eu dirijo. Eu sofro com algumas coisas, o trânsito me traz algumas fobias, mas eu dirijo, eu vou para onde preciso ir. Eu tenho uma sensação, todos os dias, que essa insegurança bate à minha porta e que ela vai entrar para ficar. E eu digo, o meu Deus, o meu Senhor, o meu papai é aquele que me sustenta. O salmista Davi fala que o Senhor nos coloca numa torre forte e segura. E eu, quando eu estou com medo, eu fico me imaginando o Senhor me colocando lá naquela pedra e me segurando lá, livre de tudo aqui embaixo. E assim, queridos, que nós temos que seguir, entendendo que mesmo ao sermos esmagados, mesmo ao sermos triturados, alguma coisa boa vai sair de nós. E talvez algo vai sair de nós somente se nós formos esmagados. Talvez algumas coisas vão acontecer na nossa vida após sermos esmagados. O Senhor quer de nós que sejamos espontâneos como a estoraque. Essa planta, a espontaneidade dessa planta em exalar o perfume o tempo todo é extraordinária. E o Senhor quer que nós o louvemos em toda e qualquer situação. Quando o apóstolo Paulo fala lá, aquele famoso versículo que todos conhecem, tudo posso naquele que me fortalece. Lindo isso, lindo. Mas antes disso, o apóstolo Paulo enumera, sei passar aflição, sei passar fome, sei passar não sei o quê, ele enumera as coisas terríveis que aconteceram na vida dele. O apóstolo Paulo é um homem que tem realmente uma bagagem extraordinária para contar tudo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, claro, mas morreu pobre, morreu não sei o quê. Muitos teólogos, né, da prosperidade falam, morreu pobre, porque não sei o quê. Não, fez a vontade do Senhor. Escute, queridas, nessa noite eu quero dizer para você, faça a vontade do Senhor, obedeça ao Senhor, em qualquer situação, seja o que for e aconteça o que acontecer, porque pode ter certeza, você vai ganhar com isso. Jesus, a palavra diz que ele é o maior exemplo da obediência, né? Mas ele foi uma pessoa que falou, legal, Jesus, estou muito feliz, vou descer lá, vou morrer naquela cruz, vou sofrer aquilo. Foi assim que Jesus falou? Jesus não gostaria de ter morrido naquela cruz, não gostaria de ter passado por aquele sofrimento, mas ele obedeceu. E quando nós obedecemos, tem volta. E a volta é boa. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos plantando para o nosso futuro espiritual, para o nosso crescimento. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor. Às vezes ninguém vê, mas Ele está vendo. Amém? O Senhor quer de nós uma profunda adoração, como a ônica, algo que tem que ser retirado do fundo, lá do fundo, que às vezes é muito difícil porque nós vamos sofrer, mas o Senhor quer de nós essa adoração, não porque Ele seja um Deus tirano que quer o louvor a todo e qualquer preço, mas porque Ele é um Deus de amor e Ele nos quer junto dEle, nos braços dEle.
Sabe, queridos, um relacionamento com Deus profundo é um relacionamento almejado pelo nosso Mestre. O relacionamento profundo é como se você tivesse, eu sempre costumo dizer isso, né? Você, para as meninas solteiras, quantas solteiras nós temos aqui? Solteiras. Olha, isso, né? Vou falar então para a Taine. Quando a pessoa é solteira, se ela quer se casar, ela tem que arrumar o quê? Um pretendente, né? Se ela pensa em se casar, ela vai ter um pretendente. E aí ela vai chegar perto desse pretendente e falar assim, ai, você é horrível. Vai? Não. Ela vai chegar e falar assim, o pretendente vai falar, senta aqui comigo. Não, agora eu não posso. É assim? Não. Quando nós queremos um relacionamento, nós vamos fazer muitas coisas para esse relacionamento crescer, não é assim? Nós, mulheres casadas, temos realmente o dever de cultivar um relacionamento com o nosso esposo, porque senão o casamento não dura 30, 40, 50 anos, né, pastora? Quando nós queremos algo, nós temos que dar algo em troca. Mas muitas vezes, escute, queridas, muitas vezes o Senhor nos chamou pela manhã para sentarmos na mesa do nosso café, junto com Ele. E Ele ficou sozinho na mesa, porque nós fomos embora primeiro. Porque a gente tinha o trabalho para fazer, porque a gente já estava atrasado, ou porque a gente tinha roupa para lavar. Ele nos chamou. E nós o deixamos sozinho lá na sala de casa. Ou talvez debaixo da árvore que você costuma se encontrar com Ele. Muitas vezes o Senhor nos chama para só mais um pouquinho conosco. E nós preferimos dar a Ele o resto do nosso dia. E por último, o Senhor quer de nós, como gálbano, um coração totalmente contrito e quebrantado. É o que agrada a Ele. Um coração entregue. Um coração que consegue, ou que lute para doar, para se doar, que seja triturado em nome dEle. Muitas pessoas passam tantas dificuldades para servir ou para fazer a obra do Senhor. E nós podemos muitas vezes sair da nossa casa com tranquilidade, com uma roupinha boa, vir para a igreja todo domingo, sentar nas cadeiras super confortáveis, com ar-condicionado. E às vezes ainda achamos dificuldade em servir. Muitas dificuldades em servir. Nós, na nossa igreja, lá na minha igreja que nós deixamos lá em Dourados, nós abençoamos, como aqui, né, muitas igrejas que estão em missão pelo mundo todo, né? E nós temos alguns pastores lá na África, né, que a gente manda oferta, ora com eles, tal, e eles mandam fotos, né? E eu fico acabada com aquelas fotos, não sei vocês, mas eu fico, né, com aquelas crianças descalças, né? Aí um dia o pastor estava contando lá que ele tem uma família de 4 pessoas lá, que é o pai, a mãe e 2 crianças pequenas, que anda, me parece que é 10 ou 12 quilômetros a pé para chegarem à igreja, sentar naqueles banquinhos simples da igreja lá deles, né? E eles ainda vêm com as mãos lotadas daquilo que eles cultivaram lá na roça, lá na horta deles, para levar de oferta. E para nós é tão difícil, muitas vezes, vir para a igreja, ofertar ou abençoar a vida de um irmão. Sabe, eu queria encerrar com esse versículo, que eu já falei demais, de Isaías, no capítulo 58, no versículo 6, para nós entendermos o que nós estamos sendo: fumaça ou incenso? O que nós estamos entregando ao Senhor? Algo que seja ruim às narinas dele, ou algo que esteja perfumando? O que nós estamos entregando ao Senhor em gratidão, em fidelidade, em lealdade? E como nós estamos reagindo
ao que nós recebemos do nosso papai. Diz assim, Isaías 58:6: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e os despedaces todo o jugo? Mais um, por favor. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Se você analisar profundamente esses versículos, você vai ver que o Senhor não está à procura de sacrifícios tolos, sacrifícios que não levam a nada. Muitas vezes nós nos sacrificamos de um jeito que não faz a menor diferença para o nosso Deus, porque Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer você. E quando nós temos e somos do Senhor, quando nós temos um relacionamento com Ele, nós não vamos deixar o nosso irmão passar necessidade, porque nós vamos estender nossa mão. Nós não vamos deixar de cobrir aquele faminto, aquele que está passando frio, ou sede, ou fome. Nós não vamos deixar desamparado aquele irmão que precisa de nós em toda e qualquer situação. Tudo isso só pode acontecer na nossa vida se nós temos realmente um relacionamento com o nosso papai. E eu queria que você colocasse de pé agora. Não há nenhuma fórmula para nós termos uma vida com Deus. Faça de tal jeito, medite em tal palavra. Não. É tudo muito simples. O evangelho é simples. A palavra do Senhor diz assim, a minha vontade, fazer a minha vontade, não é comida nem bebida, né? A vontade do Senhor é que nós cresçamos nele, e não acima dele, e não distante dele, mas que nós cresçamos nele, num relacionamento verídico, num relacionamento sem falsidade, num relacionamento leal. É isso que Ele quer de nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você pode colocar a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você. Porque eu também não tenho o relacionamento ideal ainda com o Senhor. Mas eu entendi que eu preciso buscar esse relacionamento todos os dias. Que eu tenho que me encontrar com Ele, para que nós cresçamos a cada dia nesse relacionamento. E nada do que você faça para agradar, de coisas extraordinárias para agradar o seu Deus, nada disso é tão importante e tão essencial que você fique com Ele. Papai, meu amado, meu papai, meu Abba, meu amado e doce Espírito Santo, eu quero clamar nessa noite. A começar de mim, Senhor, eu quero clamar para que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos ensine, Senhor, a nos relacionarmos com o Senhor. Não entregarmos sacrifícios em vão para o Senhor, não entregarmos a fumaça, mas entregarmos o incenso verdadeiro. Senhor, o Senhor sabe que o teu povo lá da antiguidade precisava passar pelos sacrifícios, Senhor, sacrifícios que eram tão difíceis, Pai. Mas o Senhor, como um Pai de amor, como um Pai eterno, o Senhor mandou o seu único Filho para morrer em nosso lugar e para termos um relacionamento com o Senhor. O véu se rasgou e por isso nós conseguimos estar entrelaçados contigo, Senhor, num relacionamento de amor. Então eu quero te pedir agora, papai, que o Senhor
coloque sobre a vida de cada uma das suas filhinhas aqui nesta noite o seu amor, que o Senhor estenda a sua misericórdia sobre nós e nos ensine, Senhor, a estarmos contigo, na palavra, na oração incessante, Senhor, em todo o tempo, como diz a sua palavra, e principalmente num relacionamento de amor, num relacionamento de aprendizado e de paz, Senhor, para nós termos o nosso lar totalmente rendido aos seus pés. Eu oro pelo lar de cada uma. Eu oro, Senhor, por aquelas que estão tristes, desamparadas ou que estão sofrendo hoje. Eu oro, Senhor, por todas aquelas, ó Pai, que precisam de um milagre. Em nome de Jesus eu declaro toda sorte de bênçãos sobre essas vidas, ó Pai, e que a sua doce paz possa reinar no casamento, nos relacionamentos, no trabalho, que a sua doce paz possa reinar no coração de cada uma das suas filhinhas. No nome santo de Jesus, eu te agradeço. Agora diga assim: Senhor Jesus, eu te amo, porque o Senhor se sacrificou por mim naquela cruz, e eu almejo ter contigo um relacionamento feliz e saudável. Me receba nos teus braços, pegue nas minhas mãos e me ensine a te adorar. Obrigada, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe, queridas. Obrigada.